está num mercado voraz, né? E as contratações, muito bem. As contratações prometem, né, dar resultado. A gente já teve a estreia do Luiz Araújo, né? Já deu um belo de um cartão de visitas. Gostei muito depois do jogo, Luiz Araújo chegou e falou assim, não sei se vocês viram isso, falou assim, pô, fiquei super emocionado. Ele é de Taquaritinga. Isso. Taquaritinga, se eu não me engano, tem 55 mil habitantes. Já estive lá em Taquaritinga, né? Fazendo reportagem. Não, em Taquaritinga já disputou o Campeonato Paulista. Tem 55 mil habitantes. Ele ontem jogou para 70 mil, mais do que a cidade dele. Sabe quem é de Taquaritinga, PC? Quem? Edmilson, do Penta. Edmilson, Edmilson é de Taquaritinga. Inclusive, fui lá quando ele lançou a Fundação Edmilson. Aliás, trabalho espetacular que ele fazia lá em Taquaritinga. Fui lá no lançamento do... Mas o Flamengo está fazendo uma movimentação de mercado que ainda não parou, muito pelo contrário. Existe a possibilidade de trazer o Claudinho, mas a movimentação de mercado do Flamengo... A jogada do Luiz Araújo. O lançamento para o Bruno Henrique. Só está qualificando ainda mais o elenco do Flamengo. E um dos reforços, aliás, esse já estava, né, acertado há bastante tempo. Ele estava no Boca Juniors, tinha contrato, ele acabou emprestado para o Al Hilal, não, para o Al Nassr, da Arábia Saudita. Jogou Cristiano Ronaldo. No time do Cristiano Ronaldo. Exatamente. E se apresentou Rossi, goleiro super experiente. E o Hugo Moura foi para Portugal. Foi para Portugal. O Neneca. Hugo Souza, aliás. O Souza, o Neneca vai jogar em Portugal. E o Rossi foi apresentado como reforço do Flamengo e falou sobre essa chegada ao rubro-negro. Vamos acompanhar. La verdad es que nada, haber llegado acá es cumplir un sueño de llegar al equipo más grande de Brasil, a uno de los más grandes del mundo, con la mayor torcida de Brasil. Después de 38 años ser un nuevo arquero extranjero en el club, la verdad que eso después de Filiol es muy importante, es como algo muy sentimental para mí, siendo Filiol uno de los arqueros más importantes en la historia de la Argentina, así que nada, espero hacer mi propia historia, ganar muchos títulos como el CEO dijo y hacer feliz al Flamengo, al equipo, a la torcida y a todos para ir por el mismo camino. Tá aí, Rossi falando sobre Filiol, né? Um goleiro histórico. Valdo Filiol. Seleção argentina, jogou Flamengo, Racing, Vélez, entre... É um ídolo do tantos Flamengo. outros clubes, né? Muita carreira longa no River Plate, entre 84 e 80... Ele jogou uns 2 ou 3 Entre 84 e 85, foram 65 jogos. Ele jogou aquela final que o Assis faz o gol de cabeça no bicampeonato do Fluminense. Foi no Filiol. Antes dele, no final dos anos 60, o Flamengo teve um outro goleiro argentino chamado Domínguez, que era um excelentíssimo goleiro, mas depois se envolveu numa confusão no Fla-Flu da final de 69. E aí vem o Filiol é um goleiro que marca, e agora o Rossi. O Brasil parou já há algum tempo de importar goleiros. Agora, você vê como é que é o movimento, né? Com a chegada do Rossi, enquanto a gente estava ouvindo ali, eu estava falando com o Lédio. Será que ele vem para ser o titular? Ou o Matheus é o titular, o Rossi vai disputar. Eu acho que ele vem para ser titular. Vale lembrar que é uma contratação anterior ao Sampaoli. Então, não foi um pedido do Sampaoli. O Sampaoli é um cara que gosta de um jogo jogado né, com os pés, os goleiros trabalham muito com os pés. O Santos não vive um bom momento. O Santos vira o terceiro goleiro. É isso. Por isso o Matheus Cunha virou titular, tem dado conta do recado, né? Indo bem. Aqui. Eu acho que vocês hoje... imaginam que o Rossi vai vir para ser titular, uma garantia de ser titular? Eu acho que ele foi contratado para ser titular, mas antes do Sampaoli chegar. Acho que o Sampaoli não vai fechar o espaço dele, mas ele vai largar na reserva, porque o Matheus Cunha se adapta totalmente ao sistema do Sampaoli. Ele joga lá na frente como um líbero, ele joga entre os dois zagueiros, sai para o jogo o tempo inteiro. Então acho que o Sampaoli vai bancar por um tempo o Matheus Cunha. Se tiver algum contratempo, ele efetiva o Rossi. Agora, eu não conheço o Rossi. Eu conheço o Rossi como goleiro, mas eu não lembro dele ser um goleiro ativo com os pés. Não costuma ser, Lédio. Ele é um goleiro pegador de pênalti. Não costuma ser um goleiro ativo com os pés, é um pegador de pênalti. É um goleiro que salta muito, tem uma impulsão muito forte, ele é rápido, né? É um goleiro que demorou a se firmar. Ele tem um domínio da baliza. Isso. Ele passou domínio da baliza. 3 empréstimos no Boca. Ele foi para o Defensa e Justiça, ficou um tempo no Lanús, aí saiu para um outro pequeno e depois ele se firmou como titular quando o Andrada foi vendido para o México, e aí ele se firmou como titular e acabou tendo interesse do Flamengo, indo para o Al Nassr.
Mas é bom goleiro. É bom goleiro. Agora, eu acho que a princípio ele vai ser reserva. A certeza que nós temos é que o Santos... Terceiro goleiro. Passa a ser o terceiro goleiro. Ele, que no início do trabalho do São Paulo era o primeiro goleiro, mas aí começou a viver uma fase de muita instabilidade, você percebia o Santos muito inseguro, né? Ele foi perdendo espaço para o Matheus. Agora, com a negociação do Neneca, eu imagino, e com a chegada do Rossi, não creio concordo com o Léo, não creio que o São Paulo vai chegar e dizer, sai, Matheus. Até porque não há questionamentos nesse momento sobre o goleiro do sábado Flamengo, passado, por exemplo, o Flamengo foi superior ao Fortaleza o tempo inteiro, quer dizer, a maior parte do jogo, mas o Matheus tem uma atuação determinante ao defender o pênalti cobrado pelo Pikachu. Sim. 3 minutos depois, o Flamengo vai lá e faz 1-0. Então, acho que nesse primeiro movimento, o Matheus é o titular, o Rossi o reserva e o Santos o terceiro goleiro. Qual é a assinatura de goleiros do São Paulo no futebol brasileiro? O Santos, Everson. Pé. Vai pro Galo, contrata o Everson, leva o Everson. Vem pro Flamengo, acha o Matheus Cunha, tá bancando o Matheus jogando lá na frente. Começou com o Santos. Começou com o Santos. Agora o Matheus está dando conta. Eu acho que ele não vai mexer. Eu acho que o Rossi vai ter que ter paciência. No primeiro momento também não imagino ele já chegando e colocando o Rossi. Agora, pela fase do Matheus, para dar moral. Exatamente. Tá bem, tá crescendo. A torcida tá do lado do Não está despertando Mateus. Inquietação, muito pelo contrário. A inquietação, quem despertava, enquanto titular, era o Santos. O Santos começou a passar por uma fase de oscilação muito grande. E aí deixou de ser aquele goleiro que transmitia segurança para ser um goleiro que passou a gerar insegurança, muita inquietação. E agora o espaço para o Santos ficou muito reduzido. Agora, se você olhar, por exemplo, o Flamengo, o Marinho não está mais no Flamengo, foi para o Fortaleza, veio o Luiz Araújo. Eu entendo que o Luiz Araújo, dentro do que o São Paulo quer, dentro do que o Flamengo pretende, ele vai ser muito mais útil e muito mais produtivo do que o Marinho. E ele joga pela direita. Então, a princípio, pelo que ficou desenhado ontem, ele é a opção para o Everton Ribeiro. O Cebolinha, Bruno Henrique. Já ultrapassou o Everton. O Everton agora é terceira opção de banco. Terceira opção de lado, né? Porque você ainda tem a questão do Gabigol e do Pedro. Agora, o Bruno Henrique jogando como ele joga, voltando à forma, com a paixão que o torcedor tem por ele... Eu não sei o que o São Paulo uma hora vai ter que arrumar um lugar para o Bruno Henrique. Quer entrar nesse papo? Que é o seguinte, olha, hoje a gente estava conversando aqui, né? Nós, o pessoal do programa, os editores e tudo mais, falando dos reforços do Flamengo, como esse elenco tem se reforçado e como ele é superior à maior parte dos clubes do Campeonato Brasileiro, assim, em fartura e em qualidade. Não é pouco, bastante superior do que a maioria. E aí a gente pensou assim, se a gente pensar um time ideal do Flamengo hoje, né, com os reforços que já chegaram, considerar que o time titular, né, tem, claro que ele mexe bastante, mas uma base, Matheus Cunha, Wesley, Fabrício Bruno, Léo Pereira, Ayrton Lucas, Alan, Pulgar, Arrascaeta, Gerson, Bruno Henrique, Gabigol, tá? Vamos botar esse time aí como titular. Vamos colocar na nossa arte aqui... Você não botou o Everton Ribeiro, né? Não botei o Everton Ribeiro. Você botou o Bruno Henrique. Vamos colocar o time reserva do Flamengo hoje aqui, considerando que esses que eu citei aqui, na cabeça do São Paulo, eles serão os titulares. Olha o time reserva. Rossi ou Santos, no gol. Na lateral direita, Mateuzinho, que está recuperado, né? Está voltando de lesão. Pablo, Davi Luiz e Felipe Luiz. Você esqueceu o Rodrigo Caio. Tá no terceiro time, Rodrigo. Eu acho que o Pablo é do terceiro time. Aí tem Thiago Maia, Everton Ribeiro, Vitor Hugo. No ataque, Luiz Araújo, Pedro e Cebolinha. Você não escalou nem o Vidal, porque não é para... realmente olha o que ficou de fora. O Rossi ou o Santos, sim. Varela, Rodrigo Caio, Matheus França, Vidal, Matheus Gonçalves. Matheus França, por quem o Chelsea quer pagar... 25 milhões de euros. E o Flamengo quer 25 milhões. Pelo jeito vai comprar. É possível, bem provável. O Flamengo normalmente vende jogador no meio do ano. Eu acho que a pretensão do Flamengo... E ela está se confirmando quando você bota essas duas formações. Para quem entrou agora, esse é um provável time reserva, tá? Nós estamos colocando aqui um time talvez reserva. Com vários jogadores que de primeira seriam escolhidos no Paro Ímpar. Mas a pretensão do Flamengo é ter cada vez menos uma diferença entre quem é titular e quem não é titular. Sim. Não quer criar um abismo entre que esse é o titular. E quando tiver que recorrer ao reserva. Não. Talvez a maneira mais exata de você
entender é quando você olha Gabigol e Pedro. Sim. Quando você fala assim, poxa, Gabigol, olha o Pedro. Tem diferença? Claro que tem diferença. Mas não é uma diferença que impacta no desempenho da equipe. Se você pegar o jeito que o Sampaoli trabalha, em que o Sampaoli é um técnico que roda a formação, porque o mais importante é a ideia de jogo que está bem definida, o elenco está só se encorpando. E, com um detalhe, não é uma movimentação só para essa temporada, não. Eu acho que a direção... Ele está pensando também na renovação, né, PC? Se a gente pensar Exatamente. que Everton Ribeiro tem contrato para se encerrar no fim do ano, Bruno Henrique também Essa tem direção do contrato pra se encerrar Flamengo, no fim de do forma ano. silenciosa, ela já está pensando na temporada de 2024, de 2024, sem fazer alarde, sem dizer, poxa, vai sair uma barca, vai dispensar fulano. Não, já está olhando, ela está sinalizando isso. Não nos esqueçamos que o Flamengo está negociando com o Claudinho. Aí você fala assim, quer mais um zagueiro. E quer mais um zagueiro. E você fala assim, pô, o Claudinho. E aí é uma coisa com a qual todos teremos que nos acostumar, especialmente na equipe dirigida pelo Sampaoli. Vai ter rodízio. Vai ter rodízio. Vai ter rodízio Não o tempo costuma todo. repetir escalações. Não. Agora, se ele puder fazer esse rodízio sem queda na qualidade, melhor para ele. E o Flamengo tem uma força econômica capaz de propiciar isso ao São Paulo. A diferença de elenco hoje ficou muito grande. Lédio, esse time aí, ó. Esse aí... Brigaria em que posição? Ou por quê? Eu ia brigar lá em cima. No mínimo por um G8. No mínimo. Daria para brigar até por título aí. Daria. Não, com esse ataque aí, no mínimo G4. O ataque do Campeonato Brasileiro tem... Não, o ataque é muito forte. É G4, pelo menos. Meio campo, o Thiago Maia, o Vitor Hugo, Everton Ribeiro. Defesa é um pouco lenta. A defesa é mais velha um pouco, né? Com exceção do Mateuzinho. É uma defesa com uma idade mais avançada. Mas a ideia, essencialmente, a ideia é essa. É ter um elenco forte sem uma diferença muito grande entre quem começa e quem entra no decorrer dos jogos. E sempre faz dinheiro com um jogador novo no meio do ano para equilibrar o balanço lá. Ano passado foi o João Gomes, esse ano provavelmente vai ser o Matheus França, no ano retrasado foi outro menino novo, o Ilharão saiu. Perdão, e com detalhe, né? Vendeu o Vitor Gabriel agora, que estava emprestado ao Ceará. E como tem uma saúde financeira estável, não precisa vender por qualquer oferta. Não. Pode-se dar ao luxo, digamos assim, de negociar. Eu quero comprar por tanto. Uma proposta pelo Vitor Hugo. Não, essa aqui a gente não vende. Fora aqui, né, PC e Lédio e amigos do Troca de Paz, se a gente perceber as ações do Flamengo no mercado nas últimas temporadas, o que tem sido o comum? Ele vende os pratas da casa, as joias... isso que eu acho meio discutível. Uma estrutura de um time com o João Gomes, com uma idade mais experiente, né? Por exemplo, está contratando o Claudinho, que tem 26 para 27 anos, um jogador no auge, né? Em termos de idade da carreira, e está se desfazendo do Matheus. Vendeu o Natan para o Bragantino, que era uma promessa de zagueiro, vendeu o João Gomes. Então ele já vendeu outros jogadores novos, que eu estou tentando lembrar aqui. Vendeu o Vitor Gabriel agora, esse já estava no elenco já rodando, mas também era da base. Ele faz dinheiro com jogadores que não são protagonistas. Eu também acho meio discutível isso, vender jogador tão jovem. Mas tem dado certo, inegavelmente tem dado certo. Mas não só do ponto de vista financeiro, como também do lado esportivo. Por exemplo, eu acho que no pacote de contratações que o Flamengo fez, e esse pacote ele tem muito mais situações favoráveis do que desfavoráveis, um equívoco foi ter trazido o Vidal. Pois é, o Vidal Lázaro foi vendido também. O Lázaro, que foi quem fez o gol do título do Mundial Sub-17. O Lázaro, exatamente. O Vidal foi um equívoco de marketing. Porque o Vidal, o que aconteceu? Ele simplesmente pedia para jogar no Flamengo, o torcedor entrou na onda e o Flamengo, para fazer ali um carinho do torcedor, fez um investimento que normalmente ele não faz por um jogador dessa idade. E esse aí deu errado. Não são muitos os equívocos, não, né? Não, muito pouco. O grau de acerto da diretoria do Flamengo é muito maior. Vou dizer para você, equívoco, é difícil dizer equívoco, que parece que você está crucificando o jogador. Sim. Mas jogadores que não entregaram o retorno. Pablo foi um jogador... Mas também não custaram tanto, vieram com os direitos, entendeu? Marinho, Pablo... Marinho até custou, né? Vidal. O Vidal... Agora, o que você vê
é que uma das críticas que se fez... Varela está emprestado. Tá? Uma das críticas que se fez em outras épocas é que, pô, esse elenco não renova. E está acontecendo essa renovação. Isso já está em curso. Só que de uma maneira sem alarde, digamos assim. Mas isso já está acontecendo e eu vejo a diretoria já pensando no ano de 2024. Certamente. Fala aí, rapaziada, trazendo mais um vídeo aqui no nosso canal. E nesse vídeo trazendo aí a rodada de número 14 do Campeonato Brasileiro, né? Neste sábado teremos Vasco e Cruzeiro, Cuiabá e Bahia, Coritiba e América Mineiro, Atlético Mineiro e Corinthians, Palmeiras e Flamengo. Aí no domingo teremos Santos e Goiás, Fluminense e Internacional, Bragantino e São Paulo, Fortaleza e Atlético Paranaense, Grêmio e Botafogo. Classificação do Brasileirão 2023. Primeiro lugar temos o Botafogo com 33 pontos, segundo o Grêmio 26, terceiro Flamengo 25, quarto Palmeiras 23, quinto Bragantino 23, sexto Fluminense 21, sétimo São Paulo 21, oitavo Internacional 21, nono Atlético Paranaense 20, décimo Atlético Mineiro 20, décimo primeiro Fortaleza 20, décimo segundo Cruzeiro 18, décimo terceiro Cuiabá 15, décimo quarto Santos 13, décimo quinto Bahia 12, décimo sexto Corinthians 12, décimo sétimo Goiás 11, décimo oitavo Vasco 9, décimo nono América Mineiro 9 e em 20º o Coritiba com 7 pontos. Então tá aí a tabela do Brasileirão 2023 e a rodada de número 14 que se inicia neste sábado. Gostou do vídeo? Deixe o seu like, se inscreva no canal, ativa o sininho das notificações. Forte abraço a todos e até o nosso próximo vídeo.